À primeira vista pode parecer belo, alguém que se doa inteiramente pela família, que carrega fardos, silencia dores, sustenta o que ninguém vê, que ama tanto que esquece de si. Mas até onde isso é amor? E quando passa a ser sacrifício inconsciente? Bert Hellinger chamou isso de lealdade cega. Um vínculo profundo, silencioso, muitas vezes invisível, que nos faz repetir histórias, carregar culpas, pagar dívidas que não são nossas. Por amor adoecemos, por pertencimento nos sabotamos. Por fidelidade vivemos uma vida que não é verdadeiramente nossa. Neste vídeo, o convite é olhar com coragem para essas heranças silenciosas. Questionar o que, de fato, é amor e o que é prisão disfarçada de devoção. Porque quem se sacrifica para manter o que adoece, acaba se afastando da vida que veio viver. Lealdade é virtude, mas quando se torna cegueira, ela custa caro, custa a própria alma. Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre a lealdade cega, o amor cego. Como é que a gente detecta que a nossa vida foi devotada a uma causa familiar? Para explicar isso, eu vou relatar um caso que eu atendi e que me foi autorizado falar. Eu agradeço muito a você, meu cliente. Um cliente na faixa dos 50 anos, bem-sucedido, chegou relatando que, embora seja uma pessoa que tem um padrão de vida satisfatório, ele pensa que poderia estar melhor. E ele lamenta muito que a juventude, a adolescência, tenha sido perdida com o uso de drogas, rebeldia, não aproveitou muito bem os estudos. O fato é que é uma pessoa na faixa dos 50 e poucos anos que carrega uma insatisfação, uma sensação de eu poderia ter feito mais, e é frustrante chegar a esse ponto da vida e ter isso para lembrar. Vamos lá. Quando a gente foi fazer a constelação familiar dele, algumas coisas me chamaram a atenção. Ele colocou o irmão como filho. E quando nós fomos analisar qual é a relação com o irmão, como foi a história deles, ficou bem claro. Esse cliente era muito querido pelo pai, era predileto pelo pai. Eis aí um exemplo de como é ruim quando os nossos pais têm predileções claras, muito demonstradas, muito evidentes para os outros filhos. O quanto isso compromete a sensação de ser dono da vida que a gente recebeu e o quanto isso repercute ao longo da vida. Então, esse irmão mais novo não recebia a atenção e a valorização do pai como esse cliente recebia. E isso magoava esse irmão mais velho, o cliente. Magoava porque ele conseguia se colocar no lugar do irmão que era colocado de lado, que não era visto, que não era validado. E o cliente relata que, sem mais nem menos, de uma hora para outra, ele deixou de ser um bom estudante, com notas muito boas, um comportamento tranquilo, ordeiro, responsável, e de repente passou a ser rebelde, começou a ter interesse por coisas que desagradavam os pais. E ele se refere a isso com tristeza, porque ele sente, puxa, como eu perdi tempo. Acho que se eu não tivesse perdido tanto tempo, eu estaria melhor hoje. Então, na análise, no trabalho da hipnoterapia também, nós descobrimos que por amor ao irmão, ele se anulou, ele se apagou. Ele tentou sair de cena ou dar motivos ao pai de não demonstrar tanta predileção ao começar a se comportar daquela maneira. Fazendo isso, o protagonismo poderia ser do irmão.
O irmão poderia ser notado pela diferença de comportamento, porque ele era um bom menino também. Então, esse mais velho se sacrifica inconscientemente, talvez por um reflexo de mágoa, de tristeza, de raiva, talvez, pelo pai não demonstrar pelo irmão o mesmo que demonstrava para ele. Então ele se anula, ele se fecha, ele perde o sentido, porque na inteligência da sua natureza, nesse eu superior, nesse eu sábio que todos nós temos, possivelmente ele pensou: se eu me apagar, eu vou dar oportunidade ao meu irmão de brilhar. E assim foi feito. E assim aconteceu, e esse irmão possivelmente teve essa oportunidade. E hoje, quando esse cliente fala sobre o irmão, ele fala com muita admiração. Uma pessoa tranquila, uma pessoa zen, no sentido de ter sabedoria, resiliência, inteligência, proatividade. Uma pessoa que lida bem com as frustrações, uma pessoa que está bem profissionalmente. Mas esse cliente está triste pelo fato de hoje ter uma história como essa para contar, uma história que a princípio era de um quase fracasso, no sentido de não ter dado mais. Por amor ele se sacrificou, por amor ele deixou de se esforçar, por amor ele deixou de ver as oportunidades, por amor ao irmão. Um amor cego, porque é um amor que não atua de uma maneira que ajuda o irmão sem prejudicá-lo. E ao tomar consciência desse gesto tão altruísta, ainda que inconsciente, o que evidencia um eu muito generoso, um eu amoroso, chega a ser elevado, inclusive, na qualidade de solidariedade, de compaixão. Mostra a qualidade do ser humano que esse cliente é. Ao tomar consciência de que aquilo aconteceu por um bem maior, sabe-se lá se aquele irmão teria conseguido, se não tivesse acontecido o que aconteceu, se esse cliente não tivesse sacrificado. O fato é que agora ele, consciente de que ele foi uma pessoa que amou dessa maneira e sente que teve algum prejuízo, ele vai ter a oportunidade de novamente se colocar no seu lugar, não no lugar de pai do irmão, mas de irmão. Ele vai ter a oportunidade de pegar mais leve com a vida dele, não se julgar tanto, não ter tanta autocrítica, valorizando quem ele é, percebendo a grandeza dessa alma. E assim a vida pode ser tocada em frente e, possivelmente, resgatar tudo o que ele ainda pode conquistar. Esse relato serve para a gente perceber que nós podemos entender o que acontece na nossa vida. A gente pode entender os mecanismos do inconsciente que nos levam a determinadas posturas sem que a gente, a princípio, explique. E mostra o quão importante é analisar tudo isso para a gente chegar nas descobertas e encontrar novas maneiras de atuar, de ser no mundo. Uma vez conscientes dos mecanismos da nossa vida que fizeram com que ela seguisse de tal modo, X, Y, Z, não importa, há sempre uma maneira de entender e de corrigir, uma maneira de aprimorar. Uma maneira de equilibrar o sistema a partir da consciência. Tudo é processo de cura. O que acontece em mim reverbera aos meus irmãos, aos meus pais, aos meus filhos. E quando nós colocamos fim a um sofrimento, a uma dor na alma, nós estamos livrando nossos descendentes de repetirem a história. Nós estamos abençoando o futuro.